O tema do programa de hoje é as batalhas do Senhor dos Exércitos, ou seja, o próprio Deus de Israel, ah, em alguns casos, batalhava contra os inimigos e não os israelitas. Bom, na maioria das vezes, eram comandadas pelo Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, em outras por anjos. Hoje nós vamos abordar somente as que são comandadas pelo Senhor. E os vencidos numa batalha do Senhor eram propriedade do Senhor e não propriedade dos israelitas. Por quê? Porque era o Senhor dos exércitos quem fazia a batalha. Quando uma batalha do Senhor, quando uma batalha era do Senhor, os reis eram informados que a peleja não seria deles, seria do Senhor. O Senhor é quem iria combater. Em alguns casos, ele fazia com que os inimigos se virassem uns contra os outros. E os israelitas apenas tomavam os despojos. Vamos ver um exemplo entre muitos outros, conforme as referências na Bíblia. Hoje eu tenho um auxílio aqui da minha gatinha, que está o tempo todo comigo. Eu tentei fazer com que ela ficasse fora, mas ela não quer. Ela quer realmente ficar aqui. Mas vamos dar continuidade, então, à palestra. Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Nós temos em Samuel 4:4 da Bíblia 2 o seguinte contexto. Mandaram, pois, buscar de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso. E na Bíblia 1, traduz Senhor Todo-Poderoso para Senhor dos Exércitos, que está assentado sobre os querubins. Em Silo estavam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que acompanharam a arca do Deus da Aliança. Eu li esse contexto só para referenciar o termo Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em algumas traduções, ele não aparece como Senhor dos Exércitos. Ele foi substituído pelo termo Senhor Todo-Poderoso. Porém, em muitos textos originais, nós temos ainda esse termo, Senhor dos Exércitos. Eu não sei o porquê eles tentaram retirar esse termo Senhor dos Exércitos das traduções da Bíblia. Eu não sei se eles consideravam isso um pouco extremo ou alguma coisa assim, mas este é o termo que consta na maioria das traduções. Mas vamos então dar continuidade aos nossos textos. Nós temos um exemplo de sobre na batalha do Senhor. Os vencidos numa batalha do Senhor eram propriedade do Senhor. Nós temos um texto, é um pouquinho extenso, mas eu vou passar rápido por ele. Em 1 Reis 20, de 38 a 43, o seguinte texto. Então o profeta foi esperar o rei no caminho, disfarçando-se com uma venda sobre os olhos. E disfarçou-se, cobrindo o seu rosto de pó e também os seus olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Teu servo entrava para o meio da batalha, quando de repente alguém saiu das fileiras e me trouxe um homem com esta ordem: Guarda-me este homem. Se ele desaparecer, pagarás com a tua vida, ou com 30 quilos de prata. Na Bíblia 1, ele troca o termo 30 quilos de prata por um talento de prata. Bom, mas continuando. Ora, enquanto o teu servo estava distraído, o homem sumiu. E o rei de Israel respondeu-lhe: Que seja esta a tua sentença, tu mesmo a proferiste. Então o profeta arrancou depressa a venda dos olhos
E o rei de Israel reconheceu então que era um dos profetas. E ele disse ao rei: Assim fala o Senhor, já que deixastes escapar o homem voltado por mim ao extermínio, pagarás tua vida com a vida e o seu povo com o teu povo. O rei de Israel foi para casa, aborrecido e furioso, e entrou em Samaria. Nós temos um comentário em Reis, em 1 Reis 20:35, um comentário da Bíblia 2, que diz o seguinte: o rei tinha se deixado guiar por motivos políticos e interesses comerciais, mas o profeta lhe fez ver que foi Deus que operou esta vitória inesperada. E, portanto, o rei arameu era propriedade intocável do Senhor. Soltá-lo, ou seja, soltar ao rei dos arameus, era violar os direitos de Deus. Olha só, os vencidos na batalha eram propriedade de Deus e não propriedade dos israelitas. Nós temos também um comentário em 1 Reis 20:42 da Bíblia 2 que diz o seguinte: o castigo aconteceria 3 anos depois. O que significa esse contexto? O que significa essa passagem? Como era o Senhor que lutava pelos israelitas, ou seja, a batalha não era dos israelitas, era do Senhor. Portanto, tudo que fosse da batalha pertencia ao Senhor. E ele designaria o que deveria ser feito com isto. Mas tudo bem, vamos dar continuidade à leitura. Nós temos um exemplo bem característico sobre esse contexto que diz o seguinte: Josafá, rei de Judá, clamou ao Senhor na casa do Senhor, que falou através de Jaaziel, filho de Zacarias, dizendo que a peleja não era deles, era de Deus. E nós temos esse contexto em 2 Crônicas 20, de 13 a 17. E olha o que diz esse contexto. Todo o povo de Judá se mantinha de pé diante do Senhor, como as mulheres, crianças e anciãos. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel, que era filho de Zacarias, filho de Banaias, filho de Jeil, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele exclamou: Atenção, povo de Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos fala o Senhor: não deveis temer nem tremer à vista dessa tropa de amonitas, pois a luta não é nossa, e sim de Deus. Olha só, a luta não é nossa, e sim de Deus. Amanhã devereis sair para os atacar. Eles vão subir pela rampa das flores, e topareis com eles na extremidade do vale, à entrada do deserto de Jeruel. Desta vez, não é tarefa vossa combater. Tomai posição, ficai parados e observando como o Senhor vos salvará, ó Judá e Jerusalém. Não deveis temer nem tremer. Saíres amanhã ao encontro e o Senhor estará convosco. Então, a Jaziel falou a Josafá e ao povo que a peleja não era do povo de Israel nem de Judá, era sim de Deus. Bom, nós vamos dar continuidade um pouco mais a respeito desse contexto. Nós temos em 2 Crônicas 20 e 21, o seguinte contexto. Na manhã seguinte, bem cedo, saíram ao deserto de Tecoa. À saída, Josafá tomou a palavra e disse: Escutai-me, ó gente de Judá e de Jerusalém. Confiai no Senhor vosso Deus, e assim ficareis de pé. Crede nos profetas, e tudo sairá bem para vós.
Depois combinou com o povo que os cantores sacros se apresentariam em paramentos sagrados para entoar hinos e, ao marchar à frente dos soldados armados, iriam cantar ou cantariam: Louvai o Senhor, pois eterno é o seu amor. Na Bíblia 1, nós temos uma tradução ligeiramente diferente, que diz o seguinte: E deu estes conselhos ao povo, e estabeleceu cantores do Senhor para louvarem por suas turmas e para marcharem adiante do exército e dizerem a uma só voz: Louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Então, quando chegou o momento da batalha, ah, o próprio Josafá, rei de Israel, incentivou aos israelitas, e dizendo que então os cantores de Israel iriam à frente louvando ao Senhor. Mas vamos dar continuidade. Como foi que o Senhor venceu a batalha ou lutou contra os inimigos de Josafá? Isso nós temos em 2 Crônicas 20, 22 e 23, que tem o seguinte contexto: E tendo eles começado a cantar os louvores, o Senhor revirou as ciladas dos inimigos contra si mesmos, isto é, os desígnios dos filhos de Amon e de Moabe e dos montanheses de Seir, os quais saíram a pelejar contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se puseram a combater os moradores do monte de Seir, com o fim de os matar e acabar. E tendo assim executado, voltando as armas contra si mesmos, uns aos outros, se deram cabo às cutiladas. Olha só, então, 2 grupos, os amonitas e os moabitas, lutaram contra os montaneses de Seir, aniquilando-os, e depois lutaram contra si mesmos. Nós temos na Bíblia 2 um contexto ligeiramente diferente, ou seja, uma tradução ligeiramente diferente. Ora, logo que ressoaram os cânticos e os gritos de júbilo, o Senhor fez os amonitas e moabitas e moradores de Seir, que marchavam contra Judá, caírem numa emboscada, e assim foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os habitantes de Seir para os destruir e exterminar. E depois de liquidar os habitantes de Seir, trataram de liquidar-se mutuamente. Então, olha só que interessante. Quando nesse contexto diz que a batalha é do Senhor e não dos israelitas, que eles não se preocupassem, a primeira ideia que nós podíamos ter é que Deus ia sair com uma lança e matar todos os inimigos. Isso aconteceu em outros contextos, mas não por Deus, mas por anjos, que não é parte deste programa agora. Mas simplesmente ele fez com que os inimigos matassem a si mesmos. Continuando esse pequeno contexto, ou seja, esse pequeno exemplo, nós temos que em 2 Crônicas 20, 24 e 25, o seguinte contexto: quando os de Judá subiram a um ponto elevado, onde se enxergava o deserto, olharam para a multidão de gente e viram que eram todos cadáveres deitados pelo chão, sem que houvesse um sobrevivente. Josafá, com o povo, foi recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de gado, objetos de uso, roupas e preciosidades. Agarraram mais do que poderiam carregar. Durante 3 dias ficaram juntando a presa, pois era muito esta. Então, além do Senhor dos Exércitos ter feito com que os inimigos se matassem a si mesmos, logo em seguida, o exército de Judá foi lá e recolheu os despojos, sem, sem mexer de uma arma, sem fazerem nada.
Aí nós temos um outro contexto ao final deste evento. E este contexto foi o seguinte: em seguida, esse contexto está em 2 Crônicas 20, de 27 a 29. E nós temos o seguinte contexto: em seguida, toda a gente de Judá e Jerusalém voltou com Josafá à frente. Regressaram para Jerusalém com grande alegria, que o Senhor lhes tinha causado pela vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de harpas, cítaras e trombetas e chegaram ao templo do Senhor. E aqui nós temos o ponto mais importante em 2 Crônicas 29. O terror do Senhor se apossou dos reinos da terra, ao ouvirem como o Senhor havia combatido contra os amigos, contra os, desculpe, inimigos de Israel. Olhem só aqui. Primeiro, o Senhor, através de Jaaziel, avisou a Josafá, o rei, e a todo o povo que a peleja era do Senhor. Josafá e os levitas, então, se postraram para a batalha e os levitas de Caate e de Coré louvaram ao Senhor. E o Senhor virou os seus inimigos contra si mesmos, se matando uns aos outros. E o exército de Judá simplesmente recolheu os despojos da batalha, sem ter levantado uma arma. E como consequência disto, os reinos da terra, ao ouvirem que o Senhor havia combatido, temeram e causaram terror entre eles. Bom, com isto, eu termino este meu pequeno programa de hoje, apenas para fazer um comentário que muitas batalhas da antiguidade dos israelitas não foram lutadas pelos israelitas, foram lutadas pelo Senhor dos exércitos. Muitas outras batalhas foram lutadas pelos israelitas. Porém, dentro dessas batalhas dos israelitas, também o Senhor mexeu os seus pauzinhos e ajudou os israelitas. E em alguns casos, o Senhor ficava bem claro: não se ensorbeçam, pois a vitória não foi de vocês, a vitória foi minha. A vitória foi minha do Senhor dos Exércitos. Não vos gloriarieis por causa disto. Bom, com isto eu faço um pequeno pedido. Caso os senhores tenham gostado desse programa, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. Isso nos dará alento para continuarmos fazendo novos programas. É importante, deixem suas solicitações nos comentários. Digam que tipo de contexto gostariam de ver em próximos programas. Bom, eu sou João Batista. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.